Leitura do livro Deficiente Mental. Por que fui um? Psicografia de Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. Capítulo 2. Júlio. Fui muito amado. Meus pais se desdobravam em atenção e cuidado para comigo. Fui o segundo filho deles. O primeiro, meu único irmão, Júnior, era perfeito e muito amado. Não tenho muitas lembranças do período em que estive encarnado com deficiência. Fixo minha mente para recordar. Sinto a sensação de que estava preso num saco de carne mole e disforme. Parecia que, ao estar encarnado, estava restrito a uma situação desconfortável e sofrida. Porém, sabia ser melhor que meu estado anterior, o de desencarnado. Realmente estava restrito, era deficiente físico e mental. Tive paralisia cerebral. Lembro que cuidavam de mim com ternura imensa. Gostava quando falavam comigo, me acariciavam. Meus pais tentaram de tudo para que eu melhorasse. Fisioterapias, especialistas e cuidados especiais. Vivi 3 anos e 6 meses nesse corpo que agora bendigo, que serviu para que me organizasse do tremendo desajuste em que eu me encontrava. Não andei, não falei, ouvia e enxergava pouco e era portador de muitas doenças no aparelho digestivo. Uma pneumonia me fez desencarnar. Recordo pouco essa minha permanência na carne. É como recordar adulto a primeira infância. O desconforto muito me marcou, como também o imenso amor que meus pais tiveram e têm por mim. Socorrido ao desencarnar por socorristas, fui levado a um hospital de uma colônia. Estive internado numa ala especializada em crianças e para deficientes. Lembro que lá senti a falta da presença física de meus pais. Eles foram levados muitas vezes para me ver. Alegravam-me com essas visitas. Meus pais, pessoas boas e com alguns conhecimentos espirituais, puderam, enquanto dormiam, ser desligados do corpo físico e vir me ver. Foram encontros emocionantes. Isso é possível acontecer com muitos pais saudosos. Infelizmente, poucos recordam esses comovidos encontros. Recuperei-me, com o carinho dos tios, trabalhadores do hospital, sarei das minhas deficiências. Retornei à aparência que tinha na encarnação anterior, antes de ter começado com meu vício e danificado meu corpo sadio. Dessa vez, gostei de estar desencarnado, e mais ainda do hospital. Normalmente, em todas as colônias, há no hospital uma parte onde são abrigados os que foram deficientes mentais quando encarnados. Isso para que recebam tratamento especial para se recuperarem. Ressalvo que muitos, ao desencarnarem, não têm o reflexo da doença ou das doenças, e ao serem desligados da matéria morta, são perfeitos e nem passam pelos hospitais. Infelizmente, não foi o meu caso. Necessitei me recuperar. Após 1 ano e 2 meses, estava tendo alta e fui para uma ala no educandário para jovens. Vou descrever a parte do hospital em que fui abrigado. Os quartos eram grandes. Ficam juntos muitos internos. Não é bom ficar sozinho, é deprimente. Gostava de ter companhia, de ficar junto a outros. Logo, me tornei amigo deles. As colônias não são todas iguais. Tudo nelas é visando o bem-estar de seus abrigados. Mas em todas há lugares básicos, como nas cidades dos encarnados, que têm escolas, hospitais, praças, ruas, etc. Nas colônias também, só que com mais conforto, bem estruturados, grandes e bonitos.
Visitando tempo depois hospitais em outras colônias, vi que em todas são aconchegantes, se diferenciando nas repartições, no tamanho e nos adornos. Você, Júlio, não é mais doente, é sadio. Tem que se sentir sadio. Vamos tentar? Dizia para mim a Sueli, uma das tias, sorrindo encantadoramente. A deficiência estava enraizada em mim. Necessitei entender muitas coisas para sanar seus reflexos. Quando comecei a falar, passei a escutar e a enxergar normalmente, e logo a andar. O quarto em que estava, como todos os outros, tem a porta grande, sempre aberta, que dá para um jardim-parque com muitas árvores, flores, brinquedos e animais dóceis e lindos. Nesse jardim, há sempre muita claridade e brincadeiras organizadas. Ali, há um palco onde há danças, aulas de canto, música e teatro. Do outro lado dos quartos estão as salas de aula. Gostei muito de ficar ali naquela parte do hospital. Foi meu lar no período em que estive internado. Encantava-me com o jardim-parque e foi me divertindo sadiamente que me recuperei com certa facilidade. As brincadeiras fazem parte da recuperação. Não existem medicamentos como para os encarnados. Não senti mais dores e nem desconforto. O interno é transferido dali quando quer, ou quando se sente apto. Sentindo-me bem, fui transferido. Mudei para a ala jovem do educandário, como já mencionei, onde estudei e passei a fazer tarefas. Quando meu curso terminou, pedi para trabalhar na ala do hospital para recuperação de desencarnados que na carne foram viciados em tóxicos. Esse meu pedido tinha razão de ser, e fiquei contente por ter sido aceito, e passei a trabalhar com toda a dedicação. Na minha penúltima encarnação, tive meu corpo físico perfeito. Que fiz dele? Recordei. Quando estava me recuperando no hospital, as lembranças vieram normalmente. Como a tia Sueli me explicou, isso, recordar, não acontece com todos. Muitos recuperados voltam a reencarnar sem lembrar de nada do passado. Lembrei sozinho, sem forçar o meu passado, e a tia Sueli me ajudou a entendê-lo e não encucar, entre aspas. Pois o passado ficou para trás e só podemos tirar lições para o presente, principalmente no meu caso, tentar acertar e não repetir os mesmos erros. Na minha encarnação anterior, tive por pais os mesmos espíritos que o foram nessa última. Eles formavam uma família feliz. Meus pais, casados há anos, viviam harmoniosamente. Tinham 2 filhas casadas e netos, quando a mamãe engravidou. Embora surpresos, achando-se velhos, me receberam como presente de Deus. Foram excelentes pais. Me amaram, cuidaram de mim, me educaram, dando ótimos exemplos. Cresci forte, sadio e inteligente. Espírito inquieto, não dei valor a nada que recebia. Achava meus pais velhos, caretas, e me envergonhava deles. Era respondão, às vezes bruto com eles. Achava que me enchiam. Estudava numa universidade e comecei a tomar drogas. Não tinha motivos como desculpas. Não existem motivos para entrar no vício, mas alguns viciados arriscam algum fator para se justificar. Quis sensações novas e achei que nunca ia me tornar dependente delas. Das leves às pesadas me viciei. Porém,
Achava que as largaria quando quisesse. Comecei a gastar mais dinheiro e mentia aos meus pais, dizendo que era para o estudo. Não desconfiavam e me davam, privando-se até de remédios. Foi então que ocorreu o acidente. Numa viagem de fim de semana, meus pais desencarnaram juntos num acidente de trem. Senti a falta deles, mais ainda do que eles faziam por mim. Não quis morar com as minhas irmãs. Fiquei sozinho na nossa casa. Formei-me 2 meses depois e arrumei um emprego. Mas passei a me drogar cada vez mais. E agora não escondia e as tomava em casa. Júlio, por favor, pare com isso. Pense nos nossos pais, diziam minhas irmãs preocupadas. Não sou um viciado. Tomo-as porque quero e paro quando quiser. Respondia rudemente. Minhas irmãs, cunhados e até sobrinhos, ao saberem, tentaram me ajudar. Passei a ser violento. Não aceitei a intromissão deles. Não produzia no trabalho e, como faltava muito, fui despedido e passei a tomar cada vez mais tóxicos e me tornei um farrapo humano. Fui vendendo tudo que era de valor em casa. Não comprei mais alimentos. Minhas irmãs que os traziam. Como passaram a pagar as despesas da casa e alguns débitos meus. Mesmo assim, não gostava dos meus familiares, não queria vê-los. Os evitava e, quando vinham em casa, os expulsava violentamente. Senti que eles planejavam me internar. Então, achando que a vida estava insuportável, resolvi me suicidar. Tomei uma overdose, porém não morri. Passei mal. Quando melhorei, levantei. Estava deitado no tapete da sala. A casa estava uma anarquia. Tomei remédios, todos que encontrei. O resto de heroína e uma bebida alcoólica. Deitei de novo, certo de que dessa vez ia morrer. Desencarnei logo, mas era de noite. No outro dia, minha irmã veio com a ambulância para me levar e acharam meu corpo morto. Perturbei-me extremamente. Quando saí do torpor, senti-me preso, no escuro, com um cheiro insuportável. Meu corpo estava enterrado e eu ligado a ele. Somos espíritos revestidos do perispírito e encarnados no corpo físico. Quando o corpo carnal morre, o deixamos, e esse parece somente uma roupa usada. Continuamos a viver espiritualmente revestidos com o corpo perispiritual. Isso é o que normalmente acontece. Porém, aos que abusam e imprudentemente, como eu, danificam o corpo físico, a abençoada roupa que nos é dada, para nos manifestarmos no corpo material. Não fui desligado e fiquei junto ao corpo, sofrendo atrozmente. Lembrei-me dos meus pais, do amor deles por mim, e chorei, chamei por eles. Mamãe, papai, acudam-me. Senti-me tirado dali. Parecia que fiquei ali séculos, e não meses. Não consegui me recuperar. Internado num hospital para suicidas, estava perturbado demais. Não tinha desculpa e não quis me perdoar. Que havia feito do meu corpo perfeito? Danifiquei-o com drogas, não merecia outro perfeito. Faço uma ressalva. Essa é a minha história, que ocorreu comigo. Isso não acontece com todos que foram viciados, e nem com todos os suicidas. Mas, normalmente, esses sofrem muito. Se os encarnados tivessem consciência disso, não se drogariam e nem se suicidariam. Meus pais preocuparam-se comigo.
Amavam-nos muito, a mim e a todos os familiares. Tiveram uma desencarnação violenta num acidente brutal. Foram socorridos pelos seus merecimentos. Sentiram que eu estava mal. Então souberam que era viciado. Tentaram me ajudar, porém, essa ajuda é restrita ao livre-arbítrio do necessitado. Pediram auxílio mentalmente às outras filhas. Elas tentaram. Ignoraram as ofensas e tudo fizeram. Até se sacrificaram financeiramente, venderam bens para pagar meus débitos e para ter dinheiro para me internar. Meus pais viram tristemente meu suicídio. Só quando me comovi ao lembrar deles é que puderam desligar-me da matéria podre e me socorrer. Entenderam que só melhoraria na matéria. Estava tão perturbado que me desorganizei tanto que só me recuperaria no corpo físico. Com o esquecimento me organizaria. Encarnado, recuperaria o que por livre vontade desordenei. Danifiquei. Meus pais reencarnaram unidos por um carinho profundo. Casaram novamente e me receberam alegremente por filho. Como sou grato a eles! Exclamei após recordar de tudo. Tia Sueli sorriu, olhando-me fixamente, elucidou-me. Aprende com ele, Júlio, a maior lição que tentaram lhe dar: amar. E seja grato, muito grato. A gratidão é uma demonstração do amor. Ingrato pode perder a ligação com seus benfeitores, ficando mais difícil receber benefícios. Grato fortifica o laço de carinho que esses dois espíritos nutrem por você. Será que um dia poderei retribuir a eles 1/10 do que fizeram por mim? Indaguei. Creio que os dois não necessitam da ajuda que você pode lhes dar. Seus pais são espíritos bondosos que em muitas encarnações têm seguido o caminho do bem e do conhecimento. Para eles, só sua gratidão, seu amor é o suficiente. Porém, Júlio, a vida lhe dará muitas outras oportunidades de fazer o bem. Fazendo a outros, faz a si mesmo, e, consequentemente, aqueles que nos amam, que querem nosso progresso. Sou muito inferior a eles para ajudá-los. Não faça comparações, continuou a Sueli elucidar-me. Todas me parecem injustas. Pense neles como alguém que ama e quer vê-lo bem. Quando você, socorrido, necessitou encarnar, eles se ofereceram para serem seus pais novamente. Não precisariam eles passar pelos que passaram, ter um filho doente e sofrer com sua desencarnação precoce. Porém, o amaram tanto que não quiseram você num lar estranho. Preferiram passar por tudo, mas com você junto deles. Abaixei a cabeça. Senti muito ter sido ingrato. Almejei seguir seus exemplos. Sueli, lendo meus pensamentos, concluiu. Isso, Júlio. Faça do exemplo deles a meta da sua vida. E não pense que esse período em que você esteve com eles lhe foi tão sacrificial. Aqueles que amam não veem sacrifícios. Tiveram que modificar um pouco a vida deles quando você nasceu. Seus pais eram professores universitários e programaram horários diferentes de trabalho para que sempre um deles pudesse estar com você. Fizeram de tudo para melhorar seu estado e lhe dar conforto. São adeptos do budismo, conhecem a reencarnação. Viram em você um espírito reencarnante necessitado de carinho e amor. Aproveitaram esse período difícil porque passaram. Aprenderam muito. Tornaram-se mais religiosos e estudiosos espirituais. Não tiveram sofrimentos, débito, mas crédito diante das leis divinas.
Quando você desencarnou recentemente, tudo fizeram para ajudá-lo. Hoje, estão tranquilos em relação a você. Sabem que está bem. E se quiser fazer algo por eles, seja o que eles lhe desejam. Eles desejam que eu seja feliz, exclamei. Simples? Indagou a Sueli sorrindo. Não posso ter dó de mim e nem remorso. Isso gera inquietude e insatisfação. Quero ser útil, aprender e fazer o que eles querem, o que desejam para mim. Sueli apertou a minha mão e retirou-se. Fiquei sozinho e fiz um propósito de melhorar, de ser como eles, e tenho conseguido. O amor deles me sustenta. Explicações de Antônio Carlos. Ao organizar esse livro, fiz alguns estudos e pesquisas. Quantas vezes se erra junto a outras pessoas e é dado a oportunidade de resgatar, reparar unidos. Ter um filho deficiente mental pode parecer sofrimento a muitas pessoas. Creio que é trabalhoso, mas para muitos pais não é uma coisa nem outra. É estar perto daquele que amam. Encontrei muitos que agem como os pais de Júlio, que amam tanto o espírito que necessita desse aprendizado que reencarnam para ajudá-lo, fortalecendo os laços desse afeto verdadeiro. O personagem desse capítulo teve uma paralisia. É o nome que se dá a uma sequela de doença neurológica. Pode ser paralisia total ou parcial, com ou sem outros distúrbios de fala, audição, visão, etc. A causa pode ser trauma de parto, congênito ou genético. Júlio aprendeu a ser grato. Quando cultivamos a gratidão, nada nos parece injusto. E as ingratidões não nos atingem, porque tudo o que fazemos é por amor e sem esperar recompensas. Devemos lembrar só o que é de bom. Recebemos e esquecer todo o mal. Os pais de Júlio não só devem ser exemplo a ele, mas a todos nós. Já há tempos atrás, quando Júlio, em sua encarnação anterior, desencarnou pelas drogas, estas não eram tão influentes como hoje. Tenho visto muitos imprudentes se viciarem, comprometendo-se muito espiritualmente. Os tóxicos existem, mas ai de quem deles abusar. Vimos na história real de Júlio uma infeliz reação das muitas que podem acontecer aos que abusam do corpo perfeito, danificando-o com tóxicos, envenenando até o seu perispírito, gerando muito sofrimento.